Claro, nós estaremos dando a introdução, estaremos ministrando a introdução e falando simplesmente a respeito daquilo que nós vamos estudar, né? Pastor, então não é importante? Sim, é extremamente importante, não só importante, mas extremamente importante. Porque cada vez que nós olhamos, nós lemos Atos dos Apóstolos, aliás, nós lemos uma introdução, nós vamos saber exatamente sobre o que nós estaremos estudando futuramente. Não sei se você sabe, mas todo livro da Bíblia ele tem introdução. Todo livro da Bíblia tem introdução. Para quem tem uma Bíblia de estudo, pode ser como essa ou uma outra Bíblia de estudo. Eu estou mostrando porque essa que eu utilizo, que eu mais utilizo, ela tem a introdução de cada livro e fala também sobre o que o livro comenta, as partes, né, do capítulo tal fala sobre tal coisa e o propósito do livro, algumas considerações do livro, né? Também te mostra, te dá uma visão panorâmica do livro. Também mostra a respeito de alguns princípios, né, e algumas características especiais, coisas ali também que estavam acontecendo na época e do escrito, quem escreveu, para quem foi escrito, direcionado, o tempo, quando que foi escrito. Então, todo o livro, olha aí, ó, YouTube, Facebook, Então tá. Então, todo livro ele tem uma introdução, tá bom? Então, o livro de Atos dos Apóstolos também não é diferente, ele também tem uma introdução, né? E a introdução justamente que nós estaremos estudando hoje, estaremos dando uma pincelada hoje. Pastor, mas introdução então não é importante. É tão importante quanto os escritos, porque através da introdução nós vamos entender o conteúdo, tá bom? E a introdução é interessante que quando você vai ler, quando você lê a introdução, você vai direto no assunto que você quer. Fica muito mais fácil você procurar na Bíblia quando você lê, quando você conhece a introdução daquele livro. Então fica muito mais fácil. Eu queria saber em Atos onde está escrito tal coisa. Eu vi um tempo atrás. Então, quando você conhece a introdução do livro, você automaticamente vai saber onde está escrito, ou pelo menos você vai ter ideia de onde está escrito, tá bom? Então, para você ter ideia como a introdução era importante. Então, vamos lá? Vamos para o nosso estudo bíblico? Fechou. Então, irmãos, Atos dos Apóstolos, essa introdução dessa aula aí, nós podemos até mesmo começar dizendo que para os discípulos foi algo assim muito entristecedor. Eles com certeza se entristeceram muito quando eles se sentiram aparentemente sozinhos, quando eles se sentiram dessa forma, né? Assim que os apóstolos eles sentiram essa espécie de um sentimento para baixo. Por quê? Porque Jesus, aquele que eles confiavam, ele subiu ao céu e a vida não poderia ter sido melhor nos tempos que eles estavam com Jesus. Claro, Jesus orava por eles, Jesus jejuava por eles, Jesus fazia tudo por eles. Mas agora Jesus foi crucificado, Jesus subiu aos céus, então aparentemente eles estavam sozinhos. Então isso para eles com certeza foi entristecedor, né? Todos eles se entristeceram por causa disso. Você, por exemplo, pode acompanhar a respeito daqueles dois discípulos a caminhos de Emaús. Eles estavam com os corações deles entristecidos, conversando sobre o Messias, porém entristecidos porque, a esperança deles era o Messias. Então agora o Messias já não estava mais com eles. Isso entristeceu bastante eles. Então eles passaram esse tempo aí, né? Eles experimentaram aquilo que tinha de melhor. Porém, é claro, não vou pregar aqui hoje, só estou fazendo algum comentário, tá bom? É por isso que nós precisamos experimentar, irmãos, os bons momentos com Deus. Pastor, tem maus momentos com Deus? Não tem maus momentos com Deus. Com Deus não existem maus momentos. Mas, irmãos, é muito bom nós experimentarmos, irmãos, os momentos que nós temos com Deus, as oportunidades que nós temos diante do Senhor. É muito importante nós aproveitarmos isso, tá bom? Aproveite o tempo que você pode estar na igreja, aproveite o tempo que você pode estar em oração, aproveite o tempo que você pode estar em adoração, tá bom? Buscando, aprendendo mais da parte do Senhor. Aproveite, querido, é muito bom e você pode ter certeza que esses momentos eles fazem diferença na nossa vida, tá bom? Então aproveita, querido, se Deus te deu essa oportunidade, tá bom? De estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos, então aproveite esse tempo aí no nome de Jesus, porque nós temos certeza absoluta que Deus ele preparou com certeza com um propósito, assim como Deus preparou ali o momento de eles estarem com Jesus. Por quê? Porque eles precisavam ver e ouvir algumas coisas. A princípio poderia ser que não servisse diretamente para eles, mas Deus estava tratando com eles, e eles precisavam ver
eles precisavam enxergar algumas coisas, tá bom? Às vezes as pessoas vêm na igreja, vêm no culto, né? E às vezes dizem assim, faz o seguinte comentário: hoje o culto estava fraquinho, né? Hoje não foi para mim não. Irmãos, os cultos são para todas as pessoas. O Espírito Santo é aquele que direciona, distribui aquilo que ele tem preparado e programado, tá bom? Mas o culto é para todas as pessoas ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo é o guia, aquele que trabalha nessa área de administrar a palavra, ministrar ela ao coração de cada pessoa ao mesmo tempo, tá bom? Então tá. Então esse momento que eles passaram com o Senhor Jesus, com certeza foi extremamente importante para eles, porque eles iam precisar disso. Mas aconteceu, né, algo extraordinário, porque eles imaginaram que a vida de Jesus teria acabado na cruz, ou depois então a companhia de Jesus teria acabado a partir do momento que Jesus subiu, e se encerrou por aí. De forma nenhuma. Algo extraordinário aconteceu, porque a história ela não terminou aí. A história não terminou para os discípulos. Eles imaginaram que iria terminar dessa forma, mas a história não terminou quando quando Jesus subiu para a glória, ali diante daqueles anjos, ali diante daqueles galileus que estavam no Monte das Oliveiras. A história não acabou por aí não. Mas o livro de Atos dos Apóstolos mostra justamente isso, mostra uma sequência daquilo que ocorreu depois da ascensão de Jesus, e a história ela continua. Jesus ele disse assim no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 15, está escrito assim: vão pelo mundo, eu estou lendo a tradução NVI, tá bom? Nova versão internacional, diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, ou ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Revista e corrigida. Mas, irmãos, a aventura dos cristãos, ou dos primeiros cristãos, ou dos cristãos dos primeiros séculos, como eu comentei com muitos sabem disso, que eu gosto de ler histórias e livros que falam a respeito dos cristãos que foram antes de nós. Eu tenho uma paixão por esses livros, porque isso motiva nós a caminharmos na presença de Deus. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Então, essa aventura, eu vou chamar assim, desses primeiros cristãos, também essa jornada da igreja da atualidade, veio em função justamente disso. E como nós podemos analisar aqui, nós vamos analisar no livro de Atos dos Apóstolos, que sugere para nós o que? As ferramentas espirituais, que são os dons espirituais. O Senhor distribui os dons ministeriais, né? Mas para toda a igreja existem ali os dons espirituais, que são ferramentas para a vida cristã. Então, depois nós vamos falar um pouquinho a respeito de dons, tanto dons espirituais como também de dons ministeriais, tá bom? Então, mas são ferramentas de Deus para a igreja. Então, essas ferramentas aí, elas são indispensáveis para a vida cristã, para que nós venhamos realmente a executar um trabalho e nós venhamos a ter êxito naquilo que nós fazemos, tá bom? Então, essa promessa do Senhor aí, depois que Ele ressuscitou, de ministrar, de derramar os dons sobre a igreja, um experimento disso foi até mesmo antes de Jesus se entregar na cruz do Calvário. Foi, por exemplo, o momento que Jesus estava conversando com os discípulos. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Eles ficaram ali meio que embriagados, ficaram ali meio cheios do poder de Deus, mas foi algo assim, um golinho, só para eles sentirem realmente aquilo que eles iriam receber no futuro. Mas futuramente aconteceu lá, né, em Atos capítulo 2, quando nós vemos onde o Espírito Santo desceu de forma, como diz a palavra do Senhor, com um vento veemente, impetuoso, algo tremendo ali, e aconteceu tudo aquilo, toda aquela maravilha diante dos discípulos que depois já se tornaram então apóstolos. Não eram mais aprendizes, mas agora então enviados. Eles então teriam que dar sequência no trabalho que Jesus começou e encarregou para que eles assim fizessem, tá bom? Mas na direção e também ali no cuidado e também no suporte, no respaldo que o Espírito Santo iria dar a eles. Então, o suporte, o respaldo que o Espírito Santo daria a eles seria algo assim imprescindível, seria algo assim, como que eu posso dizer? Algo que de maneira nenhuma eles poderiam deixar de receber esse suporte, até mesmo de, como que eu posso dizer assim, de desprezar essa ajuda. Porque, irmãos, quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu falo de alguém, claro, Jesus capacitava aquele trabalho todo, mas nos nossos dias, quando eu falo do Espírito Santo, eu falo de alguém que capacita. E alguém que sem capacidade não dá para ser feito, não dá para fazer. Como, por exemplo, nós temos trabalhos aqui na igreja, por exemplo, alguém diz assim: acho bonito tocar. Pô, então vai tocar, né?
Então, mas a pessoa não recebeu capacitação ainda. Então ela fica aquela coisa assim, desafinada, não vai fluir. É como, por exemplo, a obra de Deus. O Espírito Santo é aquele que capacita a pessoa a fazer, seja ministrar a palavra, seja evangelismo, seja unção no louvor, seja o que for. O Espírito Santo é o capacitador, vamos dizer assim, aquele que capacita, aquele que instrui realmente a mente e o coração do ser humano, tá bom? Independente de onde o sujeito sai, a questão é que o Espírito Santo ele faz esse trabalho glorioso. Mas eu não vou focar nisso não, quero dar sequência na minha introdução. Então você que é leitor da Bíblia, você que é leitor da Palavra do Senhor, a leitura de Atos dos Apóstolos então tem um significado muito importante para cada um de nós, tá bom? E nós poderíamos até chamar de repente aqui na nossa pequenez, na nossa simplicidade de quinto evangelho ou Atos do Espírito Santo, por que não? Né? Porque o Espírito Santo atuou de uma forma tremenda na vida desses homens aí, do começo ao fim, do capítulo 1 ao capítulo 28 de Atos, tá bom? Que é o que nós estaremos estudando a partir desse dia de hoje então, tá bom? Então tá. Então tudo se encaixa, irmãos, nos seus devidos lugares. Por quê? Porque o Espírito Santo ele foi fazendo esse trabalho, foi realizando esse trabalho, e o livro ele serve como uma espécie de transição para o tempo de Jesus, para o tempo ali da nova igreja, daquilo que surgiria como igreja. Então foi uma espécie de uma passagem, e Atos dos Apóstolos foi essa transição. Por exemplo, sai de Lucas, aliás, sai de João, passa ali por Atos, e já entrando em Romanos. Então foi como uma espécie de transição. Os editores de vídeo, eles sabem disso, tá? Os irmãos aqui gostam de editar vídeo igual nós, né? Então tem ali o processo de transição, uma coisa vai se encaixando para entrar outra, justamente. Atos dos Apóstolos, ele faz essa transição ali, já entrando para a igreja de Romanos, para a carta aos Romanos, onde Paulo ele escreve. Então foi algo assim imprescindível, tá bom? Mas a melhor forma de avaliar ali o livro de Atos dos Apóstolos, né, é imaginar ali que o Espírito Santo ele atuou de uma forma poderosa, e está escrito ali, olha, em Romanos capítulo 1, versículos 1 e 7, né? Diz assim: a todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. Esse chamado veio aqui, ali falando já a nível de igreja. Atos capítulo 2, quando Pedro veio pregando arrependimento, ali já no poder do Espírito Santo, e terminando lá com Paulo, né, e ali naquele trabalho todo, já dando sequência no trabalho com relação à formação das igrejas, tá bom? Então, mas quando nós olhamos para Roma, o Império Romano, um império muito forte, irmãos, como que nós podemos descrever Roma? Roma, César era o deus daquela época para o povo de Roma, e César era respeitado, tinha ele lá na face da moeda. Face da moeda, sim, quando Jesus pediu a moeda para Pedro, pediu a moeda, né, quando perguntaram para Jesus: Senhor, nós vieram cobrar de Jesus imposto, né? Jesus perguntou algumas coisas lá, e aconteceu que Jesus pediu a moeda. Jesus, vamos lá, vamos para o assunto principal. Jesus pediu a moeda, perguntou: quem é que está aqui na moeda, na face da moeda? É César. Então Jesus disse: dê a César o que é César, o que é Deus o que é de Deus. Então, ou seja, mas César era uma espécie de um Deus para eles, né? Então César era reverenciado, era adorado, César. Então, e aí Jesus veio, né, trazendo esse novo reino aí. Mas então, quando nós olhamos aqui em Romanos capítulo 1, versículos do 1 ao 7, explica um pouco sobre isso, irmãos. Nós entendemos que as pessoas ali já entenderam como que foram santificadas pelo sangue de Jesus. Então Paulo veio trazendo essa palavra aí. Mas quando você fala em Roma, como é que Roma poderia aceitar o evangelho se César era o deus de Roma já? Então já começou a gerar ali um certo confronto, tá bom? Então o evangelho expandiu de Jerusalém até os confins da terra, como Jesus declarou que deveria ser feito, né? E é óbvio, né? É claro, né, que Atos dos Apóstolos, vamos dizer assim, é como que fosse uma espécie de um Novo Testamento, porque faz parte, né, justamente desse novo processo de Jesus entregar algo ali nas mãos de os homens para que começasse mesmo. É como se Jesus tivesse entregue a planta da igreja na mão desses homens, e através do Espírito Santo, na sabedoria de Deus, eles construíram tudo isso, e tudo isso chegou até as nossas mãos, tá bom? Então tá. Então o livro histórico de Atos dos Apóstolos nos permite então o melhor e mais eloquente registro da expansão da igreja de Jesus Cristo, ou podemos chamar até então da religião cristã, desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né,
E no 50º dia após o sábado da Páscoa, portanto, o primeiro dia da semana, ou seja, para nós aqui olhando para os nossos dias, né? Podemos chamar assim de um domingo. Pastor, mas tudo isso tem lógica? Toda lógica. Então tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus fez, todo o tempo, toda a época, tudo aconteceu no dia previsto de Jesus, tudo no tempo certo e na hora certa. Quando ele disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, já havia um propósito nisso, porque olha só o que está escrito em Levíticos capítulo 23, versículos 15 e 16, eu vou ler para você. Contem 7 dias, contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigos que foi colhido. Versículo 16. No dia seguinte, isso é, 50 dias, olha só, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais, ou seja, 50 dias. Pentecostes, por que fala penta? 50 dias depois do dia, né, da Páscoa, 50 dias depois, Pentecostes, penta, 50. Então, o Espírito Santo ali foi o principal, né, foi o protagonizou, né, o protagonista, usou o papel principal ali como condutor também a respeito desse caminho essencial que todos eles precisavam. Eu estou levando a história lá passada, tá bom? Todos eles precisavam ali como um caminho missionário para que a igreja pudesse realmente crescer, para que a igreja realmente pudesse expandir. A princípio os discípulos ficaram com Jesus só para eles, queriam que ficasse Jesus só para eles, ficaram ali mais centrados em Jerusalém. Depois Deus permitiu uma perseguição, aí sim foi que o evangelho se expandiu para o mundo todo, porque todos foram quase que um para cada lado. Aí o evangelho, através de cada um deles, pôde ser acrescentado, aí pôde crescer, e a palavra de Deus ela se cumpriu. Claro, mais uma vez ela sempre se cumpre. Então, Atos dos Apóstolos, nós podemos dizer que eles dividem-se ali em 3 principais momentos. Vamos lá? Então, o primeiro momento ali é a respeito do derramamento do Espírito Santo. O segundo momento fala a respeito da vida comunitária da igreja primitiva em Jerusalém. E também o terceiro momento fala a respeito da expansão da igreja entre os gentios. Se nós formos fazer, por exemplo, um esboço ou preparar um esboço do livro de Atos dos Apóstolos, como eu mostrei aqui para você até então, nós poderemos dividir em 3 partes. Por exemplo, a primeira a respeito da difusão do cristianismo, né, imediato ali em Jerusalém, também no centro dos principais defensores ali, eles sendo, né, ali dos líderes, como Pedro e João foi um dos principais líderes, até mesmo apresentado diante das autoridades como principais líderes do cristianismo. Também o segundo ponto foi a respeito da expansão do cristianismo ali irradiando em Antioquia, tendo como papel principal ali o apóstolo Paulo, tendo também como companheiros Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, aqueles irmãos ali de confiança que estavam sempre com eles praticamente em todos os momentos, tá bom? E o terceiro ponto, a expansão do cristianismo, tendo como figura principal Paulo e suas prisões. E isso é coisa tremenda. Nós vamos estar estudando, claro que não versículo por versículo, mas vamos pegar alguns detalhes, porém estaremos estudando capítulo por capítulo, e Atos tem 28 capítulos, então, ou seja, a partir de semana que vem estaremos durante 28 semanas, durante 28 terças-feiras, estudando sobre Atos dos Apóstolos, tá bom? Hoje somente a introdução, mas a partir de semana que vem estaremos estudando nessas 28 semanas aí, o livro de Atos dos Apóstolos. E claro que eu vou convidar você para vir comigo, claro que eu vou convidar você para fazer parte aí dessa história, né, para fazer parte aí desse momento especial, né? Pessoas especiais, momentos especiais. Agora, deixa eu comentar com você, tem um tempinho a mais aí, deixa eu comentar com você, embora a introdução é algo rápido, mas eu quero explorar um pouquinho melhor esse tempo aqui, tá bom? Eu quero comentar com você aqui também um pouco a respeito dos capítulos que fala sobre tal. Eu não vou falar muito sobre de tal a tal, porque para você vai se tornar muito cansativo. Eu tenho todos eles aqui diante de mim, tenho eles descritos também nessa Bíblia Pentecostal, aonde passagem fala sobre tal assunto. Porém, eu vou falar mais assim a respeito de assunto, tá bom? Daquilo que descreve realmente, né? O que eu passei até agora foi um pente grosso, agora vamos para um pente fino sobre o que fala realmente e o que mostra realmente o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Olha lá. Então,
só vou começar falando dos versículos, depois só vou falar sobre acontecimentos. Derramamento introdução fica do capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Depois, derramamento do Espírito Santo, podemos levar do capítulo 1, versículos 12, ao capítulo 2, versículo 41, fala do derramamento do Espírito Santo. Depois, em seguida, vamos para os assuntos, tá bom? Fala sobre a preparação para a promessa. Depois nós vamos falar também sobre o dia de Pentecostes, e que está no capítulo 2, depois também sobre os primeiros dias da igreja em Jerusalém, também características da igreja apostólica, e em seguida do derramamento do Espírito Santo, o que aconteceu com eles, também um grande milagre e seus efeitos. Vamos falar algumas coisas sobre os milagres que aconteceram através dos apóstolos, tá bom? A comunidade de bem também ali, os primeiros cristãos, né? Aqueles que se chegaram primeiro, e também muitas curas. Vamos falar a respeito da resistência da crença oficial, que é o cristianismo, tá bom? E da crença oficial diante de Deus, tá bom? E também a escolha de 7 diáconos, como está escrito em Atos capítulo 6, vamos dar ali as características quando estivermos estudando sobre o assunto. Também a respeito de Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu por causa do Evangelho de Cristo ali depois, no tempo dos apóstolos, tá bom? Também vamos falar um pouco a respeito da perseguição que leva ali à expansão, a crescimento do Evangelho, como eu acabei de comentar com você, e os crentes dispersos na Judéia e também na Samaria, como está escrito no capítulo 8, onde Pedro ele cura Enéas, né? Então eles estavam ali passando por aqueles lugares ali, tá bom? Então vamos falar também sobre a Antioquia, né? Aliás, antes nós vamos falar sobre Pedro e também a igreja em Jerusalém, a aprovação e também a sua decisão. Depois vamos falar sobre a Antioquia e a primeira igreja gentia dos gentios, tá bom? Primeira igreja dos gentios, tá lá em Atos capítulo 11, versículos do 19 ao 30. Primeira igreja dos gentios, daqueles que não eram judeus, ali na direção do Espírito Santo, tá bom? Então também vou falar sobre a perseguição sobre Herodes e a Agripa, também resumo a respeito do crescimento da igreja, também a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, tá bom? E depois, irmãos, nós vamos falar assim, de uma maneira bem pausada, para que você possa realmente acompanhar, tá bom? E você possa aí estar esmiuçando juntamente conosco sobre esses assuntos, tá bom? Paulo também e Barnabé ali comissionados à igreja local de Antioquia, também o início da evangelização na província da Ásia e o concílio de Jerusalém, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, divergências entre Paulo e Barnabé, para quem acha que a igreja é perfeita, divergências entre Paulo e Barnabé também. Antes disso, ali aconteceu também discussões ali a respeito de princípios da igreja, né? Onde tínhamos ali como líder Tiago, Pedro, Paulo estava ali também, enfim, mas enfim, vamos ver um pouco a respeito desse assunto também. Visita às igrejas fundadas. Paulo passava fundando igrejas nas viagens missionárias, abrindo igrejas, deixando um responsável em autoridade sobre aquela igreja, né? Claro. Depois ele passava fazendo suas visitas missionárias, tá bom? Ali nas suas viagens missionárias, aliás, ele passava visitando as igrejas, e algumas ele ia assim através de cartas, porque ele não conseguia ver, porque em muitos momentos ele estava preso, então ele tinha essa dificuldade. Ele mandava um ou outro, mandava Timóteo, Tito, aqueles irmãos lá de confiança, tá bom? Mas é isso aí. Também novas regiões evangelizadas ali na província da Ásia, e regresso à Antioquia da Síria. Terceira viagem missionária de Paulo, olha só, terceira viagem missionária de Paulo já. Então você vê que como funcionava o crescimento da igreja, né? E também no capítulo 18 fala a respeito do caminho, a caminho de Éfeso, né? Éfeso era o nome da igreja, da cidade, Éfeso. E também sobre o ministério de Apolo, no capítulo 18, vamos falar um pouco sobre isso também, que foi uma ferramenta, assim, um homem muito usado por Deus ali. O apóstolo Paulo também usou ele ali de uma forma maravilhosa como instrumento na mão do Senhor. Também vamos comentar um pouco sobre o ministério em Éfeso, o ministério do apóstolo Paulo, que aconteceu lá, viagem à Macedônia e à Grécia e a volta à Macedônia, regresso a Jerusalém, a prisão de Paulo, seu ministério enquanto ele estava preso. Em Atos capítulo 21 fala sobre esse assunto, também em Jerusalém, né? E também em Cesareia e a caminho de Roma. E também vamos falar um pouco ali sobre Paulo
em Roma, isso no capítulo de número 28, onde se encerra então, tá bom? Então, pastor, quem que escreveu Atos dos Apóstolos? Pastor, quem é que escreveu? É sempre interessante nós sabermos para quem escreveu e a quem foi direcionado, tá bom? Para nós sabermos se nós podemos realmente trazer isso para nós ou não, tá bom? Vamos lá. Então, Lucas, o médico Lucas, o doutor Lucas, escreveu essa carta. Aliás, esse livro, né, vamos chamar assim, esse livro de Atos foi escrito então por Lucas, né? E também o tema é a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. E esses escritos foram cerca do ano 63 depois de Cristo, tá bom? Lucas, ele não andou diretamente com o Senhor Jesus, tá bom? Lucas, ele andou com Paulo. Lucas, ele teve uma parte do ministério de Paulo. Lucas, ele foi fiel ali no trabalho da obra de Deus, foi um instrumento nas mãos de Deus, abençoando também a vida de Paulo. Mas Lucas não andou diretamente ali com Jesus, tá bom? Então tá. Então o que nós podemos ver a respeito disso, querido? Que o livro de Atos então é de igual modo o Evangelho, né, segundo Lucas. Então Lucas, ele escreveu o Evangelho, mas escreveu o livro de Atos também. Se você Paulo, pastor, para quem Lucas escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos, tanto o Evangelho como também o livro de Atos, você vai ver que está direcionado a um homem que na verdade era muito importante na época, né, que era um homem chamado Teófilo. Então a gente vai ver um pouquinho sobre esse homem também, sobre esse indivíduo, tá bom? E também, irmãos, o propósito de Atos ser escrito, Lucas pelo menos dois propósitos ali ao narrar ali o começo da igreja, né, demonstra que também o Evangelho ele avançou de uma forma triunfante e também revela ali a missão do Espírito Santo na vida, também no papel da igreja, enfatiza ali o batismo com o Espírito Santo, aquela coisa toda, né, o capacitar de Deus através do Espírito Santo, capacitando ali todas as pessoas, tá bom? E talvez poderíamos até dar um trecho de uma visão panorâmica desse tamanho aqui só, tá bom, para você, que a gente vai estudar o livro de Atos, então não quero adiantar nada para você. Então, enquanto o Evangelho, irmão, segundo o Lucas, ele relata ali que tudo que Jesus começou, né, não só a fazer, mas também a ensinar, bem no comecinho do livro de Atos, descreve que Jesus continuou também a ensinar. Ou seja, ele escreve isso quando Jesus começou a fazer, ele escreve no livro do Evangelho de Lucas. Quando Jesus ao continuar, ele dá essa continuação no comecinho do livro de Atos. E ele começa bem dessa forma. Quer ver? Eu vou ler para você nessa minha Bíblia aqui. Olha só como é que ele começa o livro de Atos. Fiz eu o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, e não só começou, mas a ensinar, né? E até o dia, ele começa aqui também, sabe? Depois manda o Espírito Santo, ou seja, então lá no começo, no livro de Atos, no livro de Lucas, aliás, Evangelho de Lucas, ele fala que Jesus começou, mas aqui diz que não só começou, mas uma espécie de uma sequência ele dá, porém o Espírito Santo ali como tendo esse papel principal, então dessa vez, tá bom? Então tudo bem. Então nessas características aí nós podemos ver, irmãos, a respeito da revelação ali do poder de Deus ali diretamente para a igreja, né? E também da sua natureza. Muitas pessoas comentam, muitas pessoas até mesmo falam, pastor, mas a igreja de Atos é uma igreja muito diferente dos dias de hoje, não compara, parece que assim, claro, o propósito era outro, vamos dizer assim, embora as necessidades sejam as mesmas. Pastor, como assim? Como assim? Infelizmente, muitas vezes quando se evangeliza nos dias de hoje, tá? Muitas pessoas elas vão falar a respeito daquilo que Jesus pode dar para elas e não o que Jesus pode fazer na vida delas, o interior. Quando aquele moço que estava na porta do Templo Formosa, na porta ali, daquela porta gigante, estava ali, ele pediu esmola para Pedro e João. Eles disseram, não temos ouro, não temos prata, não temos nada não temos dinheiro não, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. Então esse tipo de coisa que infelizmente acabou fugindo. Por quê? Porque muitas pessoas, como nós sempre comentamos, buscam Jesus por aquilo que ele tem para dar, busca simplesmente os favores de Deus, e acaba Jesus ficando para trás, ficando em segundo plano, e Jesus
já não aceita isso. Sabe por quê? Porque a pessoa dá mais glória para a bênção do que para o abençoador, e isso não é algo aceito por Deus. Então, foge daquilo que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino. Então, quando nós, ao oposto disso, quando nós buscamos ao Senhor, em primeiro lugar, colocamos Ele como centro da nossa vida, realmente, irmãos, é consequência a bênção de Deus sobre a nossa vida, é consequência. Então não precisamos ficar preocupados com aquilo que Jesus vai dar para nós, ou o que vai acontecer com a gente, irmãos. Não precisamos ficar preocupados com isso. Por quê? Porque isso é consequência na vida do cristão. Então, algo que vai acontecer é inevitável. O pai que sai passear com o filho e vai para algum lugar, outro, irmão, é inevitável o pai abençoar o filho de alguma forma, irmão. Isso é inevitável. Qualquer pai sabe disso, poxa, qualquer filho sabe disso, né? Que é comum. Ô filho, olha tal coisa lá, você quer? Ah, pai, acho que eu quero. Então é automático, irmãos. Mas nós precisamos estar nessa comunhão com Deus, precisamos estar na comunhão com o nosso Pai, tá bom? Então, irmãos, resumindo a introdução do livro de Atos dos Apóstolos, é mais ou menos por aí, querido. É mais ou menos por aí que nós vamos estudar. É bem por aí, é bem isso que nós vamos encarar nas próximas terças-feiras aí, tá bom? Então a introdução é algo assim meio rápido, mas eu queria deixar algo assim dito para você, eu queria deixar algo já exposto para você, queria deixar algo já detalhado para você. Irmãos, eu tenho certeza que quando nós estudarmos e nós viemos a estudar passo a passo sobre Atos dos Apóstolos, princípio, vontade de Deus estabelecida, eu tenho certeza, irmãos, que no final do livro de Atos dos Apóstolos, muitas pessoas elas vão se encontrar em Cristo. Muitas pessoas elas vão se encontrar, vão dizer: puxa, depois que eu estudei o livro de Atos, eu me encontrei em Jesus, descobri o meu lugar em Cristo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão chegar a essa conclusão. Ah, eu me despertei por meu chamado. Muitas pessoas vão se despertar para isso, tá bom? Eu tenho certeza disso, tá? Então, estude juntamente conosco, não deixe por partes, porque, irmãos, nós mostramos que nós somos interessados quando nós damos sequência, tá bom? Quando nós damos sequência no aprendizado, nós mostramos que estamos interessados. Agora, quando não estamos interessados em ver o nosso crescimento espiritual, a gente dá uma pinceladinha ou outra só, tá bom demais. Mas o Senhor pede para que nós venhamos a crescer, prosseguir em crescer, tá bom? Conhecer, prosseguir em conhecer, avançar e prosseguir nisso, como Paulo diz, né? Não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam, aqueles que continuam avançando a cada dia, prosseguindo nisso, tá bom? Prosseguindo para o alvo, como nós louvamos sempre ao Senhor Deus aqui na igreja, tá bom, querido? Amado, então fica aí a minha introdução do primeiro estudo do livro de Atos, aí dando a introdução, no primeira aula, vamos chamar assim, tá bom, do livro de Atos, da introdução. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos amados que estão aqui conosco. Eu vou falar o nome de cada um e daqui a pouco a gente vai estar encerrando aqui. Olha, temos aqui a Maria Antônia, também a Kátia, juntamente com o Evandro, também José do Carmo, também nossa irmã Maria Lúcia, tá bom? E lembrando que está aqui com a gente também a pastora Vera, né? Está nos acompanhando aí também. E também está conosco aqui nossos irmãos de Bauru. Deus abençoe grandemente a vida dos nossos amados amigos e irmãos em Cristo lá de Bauru, tá bom? Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. A Marcele também está conosco, Deus abençoe. Também o irmão Luiz Zanin e com a irmã Vera Zanin estão conosco também. Deus abençoe a vida dos amados em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente em nome de Jesus, tá bom, querido? Irmãos, o livro de Atos é um livro extenso, como nós comentamos, 28 capítulos consiste no livro de Atos. E nós estaremos dando cada capítulo uma terça-feira, tá bom? Então, a nossa introdução ela fica por aqui. Mas eu convido você, tá bom? A se inscrever no meu canal no YouTube. Se inscreve lá, compartilha, tá bom? E eu vou deixar um link para você lá, para você tá na descrição, tá bom? Para você estar se inscrevendo lá, tá bom? No final eu falo a respeito desse assunto. Irmãos, mas abençoa, irmãos. Abençoa quantas pessoas você puder dessa forma através dos seus compartilhamentos. Irmãos, nós estamos numa época em que pessoas precisam conhecer a palavra, pessoas precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer o nosso Deus.
De repente você tem dificuldade de falar, mas você não tem dificuldade de compartilhar, é simplesmente um clique. Você vai fazer com que essa palavra chegue até tantas outras pessoas. Então, seja um missionário, seja um agente de Deus. Deixa Deus usar a tua vida nesse tempo, tá bom? Deixa Deus usar a tua vida aí com as ferramentas que Ele tem colocado nas suas mãos. Tá bom, querido? Tudo bem? Então tá. Deus abençoe, querido, grandemente suas vidas em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês e na próxima terça-feira nós estaremos estudando sobre Atos dos Apóstolos, tá bom? O primeiro capítulo estaremos estudando semana que vem, na próxima terça-feira. Amanhã tem uma palavra amiga aí da parte de Deus, ou algo para abençoar a tua vida. E na quinta-feira temos culto aqui, culto presencial, algo maravilhoso da parte do Senhor. Alguém vai estar ministrando, não sou eu, mas alguém vai estar ministrando da parte do Senhor. E nós estaremos louvando e adorando a Deus e buscando mais ainda a presença desse Deus para as nossas vidas, tá bom? Você que sente falta de Deus, você que sente necessidade de Deus, você que quer mais de Deus, você tem essa liberdade de estar buscando juntamente conosco nessa noite. Deixa eu mandar um abraço também para o meu pastor Levi Mesquita, também minha pastora Josefina. Deus abençoe, amamos vocês também, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Um abraço, querido, também para aqueles que eu não comentei e às vezes passa aqui, dá uma olhadinha e acaba não curtindo, não compartilhando, mas Deus abençoe, obrigado pelo carinho em nome de Jesus. Vocês fazem parte da nossa vida, da nossa história também, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, graça e paz, até terça-feira em nome de Jesus. Fica com Deus.